Os primórdios da administração de empresas, né? Os seus antecedentes históricos são 7. Então, quais são estes? Eu vou mencioná-los aqui. Influência dos filósofos, influência da Revolução Industrial, influência da Igreja Católica, da organização, influência da organização militar, influência das ciências, influência dos economistas liberais e influência dos pioneiros e empreendedores. Então, este vai ser o assunto do vídeo de hoje. Apenas mencionarei as principais características, né, de cada uma destas influências. Estou construindo uma playlist neste canal sobre Teoria Geral da Administração, o livro texto base que eu estou utilizando é este aqui. Este é um vídeo que faz parte de um conteúdo sobre a administração de empresas e neste curso, geralmente nas faculdades, existem algumas grandes áreas, vamos dizer assim, e Teoria Geral da Administração é uma destas grandes áreas de estudo. Além disso, também existem outras áreas na administração de empresas em si, os grandes grupos, por exemplo, administração estratégica, administração da produção, administração financeira, administração de marketing, administração de recursos humanos, por exemplo, né? Bom, então vamos ao vídeo de hoje, onde apenas mencionarei as palavras-chave ou então os principais termos, né, de cada uma destas influências, como já mencionei. Então, começando com a influência dos filósofos, as palavras ou os nomes que mais aparecem aqui, neste caso são nomes de personagens mesmo. Então, influência dos filósofos como antecedentes históricos da administração foram quais filósofos? Sócrates, Platão, Aristóteles, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Friedrich Engels e também Adam Smith. Aqui como entendido como filósofos também, né? Influência da Igreja Católica. Então, os termos que nós temos aqui que compõem esta influência: normas administrativas, princípios de organização pública e centralização. Então, a influência da Igreja Católica como antecedente histórico da administração se resume a isto: normas administrativas, princípios de organização pública e centralização. Dá uma olhada no tempo. Continuando então aqui, influência da organização militar. Os nomes que aqui aparecem: Sun Tzu, né, com a arte da guerra, Napoleão Bonaparte e a questão de estratégia, e Karl von Clausewitz. Então esses são os principais nomes aí da influência da organização militar na administração. Próxima influência, então já tratei da influência dos filósofos, influência da Igreja Católica e influência da organização militar. Quarta influência das ciências. Então os nomes aqui mencionados são Francis Bacon, René Descartes, Galileu Galilei, né, e Isaac Newton. Então estes são os principais nomes da influência da ciência como antecedente histórico da administração. Então já foram 4 influências: filósofos, Igreja Católica, organização militar e ciência. Quinta influência da Revolução Industrial. Veja que eu estou indo na ordem histórica, inclusive, né? Estou avançando na ordem histórica. Então, as principais palavras-chave ou os principais termos aqui que representam esta influência da Revolução Industrial como antecedente histórico da administração são fase do carvão e ferro, mecanização da agricultura, início do sistema fabril, transportes e comunicação, fase do aço e eletricidade, organização capitalista e início da era industrial. Porque a Revolução Industrial, na verdade, segundo este livro, ela está dividida em fases, principalmente quanto aos seus recursos. Então, a primeira fase é a do carvão e a do ferro, e a segunda fase é do aço e da eletricidade, por exemplo. Então, já foram quantos antecedentes? Filósofos, Igreja Católica, organização militar, ciência e agora a Revolução Industrial. Portanto, já foram 5 antecedentes históricos. Vamos para o sexto, penúltimo, né? Influência dos economistas liberais, que esses 3 mencionados aqui são deste mesmo período da Revolução Industrial. Ou seja, os nomes mencionados desta influência são Adam Smith, Karl Marx e Friedrich Engels. O Karl Marx, principalmente com a sua obra e sua análise do modo econômico capitalista, né, modo de produção, com o livro Capital, entre outros, e Adam Smith, que é considerado o pai da economia, inclusive. E, por fim, já tratamos então aqui, vou repetir, influência dos filósofos, da Igreja Católica, da organização militar, da ciência e da Revolução Industrial e agora dos economistas liberais. Vamos então à última das influências
sobre a administração de empresas, ou seja, os seus antecedentes históricos, influência dos pioneiros e empreendedores. E aqui os nomes de destaque são Rockefeller, John Rockefeller, Westinghouse, General Electric, ou seja, General Elétrico, né? Electric, US Steel Corp e as Big Five. Então isto foi o assunto do vídeo de hoje, onde eu apenas mencionei como uma espécie de mapa mental, ou então de palavras-chave, ou principais termos, de todos os antecedentes históricos da administração. Olha só, vou aqui revisar todos eles de uma vez só para finalizar o vídeo. Igreja Católica, filósofos, organização militar, ciência, revolução industrial, economistas liberais e pioneiros e empreendedores. E todas as palavras são normas administrativas da Igreja, princípios de organização pública, centralização, Sun Tzu, Napoleão Bonaparte, Karl von Clausewitz, Sócrates, Platão, Aristóteles, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Friedrich Engels, fase do carvão e do ferro, mecanização da agricultura, início do sistema fabril, transportes e comunicação, fase do aço e eletricidade, organização capitalista, início da área industrial, Francis Bacon, René Descartes, Galileu Galilei, Isaac Newton, Adam Smith, Karl Marx, Friedrich Engels, John Dewey Rockefeller, Westinghouse, General Electric, US Steel Corp e as Big Five. É isso. No próximo vídeo quero começar a parte 2 já deste livro, onde tratarei sobre a abordagem clássica da administração. Dá uma olhada no vídeo passado, caso você queira, onde eu tratei sobre algumas palavras, ou seja, glossário, né? Glossário básico de todo este capítulo, sobre o capítulo 2, né? Sobre antecedentes históricos da administração. Valeu! Toda segunda-feira tem um vídeo sobre TGA aqui no canal.